ter domínio de sala e diminuir a agitação dos seus alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Esse é o tema do vídeo de hoje. Foi um pedido de um dos professores que acompanha o canal, o professor Marlos Augusto, e alguns pedidos também que eu recebi no direct do Instagram. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando sim essa dificuldade com turmas super agitadas que não prestem atenção na aula, não se interessam pela aula que você vai passar no dia, você planeja, você tem toda a dificuldade de um professor, quando chega na sala de aula, você não consegue passar o seu conteúdo. Gente, eu tenho cara de boa moça, de professora incrível, de educação infantil e tudo isso, mas eu sou uma professora que eu tenho domínio de sala e eu já consegui trabalhar esse assunto com os meus alunos. Além de que tem alguns professores colegas meus do ensino médio que eu pedi sugestões e dicas de como eles trabalham e eu vou passar para vocês tudinho no vídeo de hoje. Meu nome é Lilian Lopes, seja bem-vindo ao canal e bora para as dicas! Professores e professoras desse canal maravilhoso. Nós temos a mania de preconceituar o nosso aluno, preconceituar a nossa sala de aula. Então a dica número 1 é: não preconceitue. E sabe por que a gente começa com isso? Porque a gente escuta, antes de entrar e chegar na escola, a gente escuta falando assim: aquele aluninho, tá vendo? Ele é bagunceiro. Aquela sala é horrível, coitadinho de quem pegar aquela sala. É ou não é verdade? Isso está acontecendo constantemente. E o que a gente não sabe é que muitas vezes aquela sala está bagunçada porque já passou 2, 3 professores. Ou então aquela sala está muito agitada porque na turma anterior eles fizeram alguma atividade pedagógica que exigisse muito mais deles. Então, antes de você entrar numa sala de aula, não escute coisas ruins a respeito do aluno e do professor. Você precisa entrar de coração aberto, sem pré-julgamentos, sem preconcepções daquilo que você ainda nem conhece. Muitas vezes o aluno ele tá ali, ele quer testar você e na sua aula você vai fazer diferente. Você vai começar do zero, independente da turma que você tiver. Dica número 2, você entrou naquela turma e realmente descobriu que ela é muito agitada, que você vai ter que ser forte mesmo com aquela turma, ter um grande domínio de sala. Ótimo. Respira e pense: eu vou conseguir. Por que eu tô falando eu vou conseguir? Porque às vezes a gente tem aquele pensamento que essa turma não tem jeito, que essa turma vai ser sempre assim, sempre foi assim, que não vai dar certo, que aquele aluno vai morrer assim, igual aquela música da Gabriela, vai morrer, nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Gente, não! A sala é o professor que comanda tudo ali dentro. Então você tem que ter a certeza que você vai conseguir ter o domínio daquela turma, gente. Porque assim, ó, um exemplo, por que eu tô falando isso? Às vezes você entra num qualquer tipo de trabalho, independente se é sala de aula ou se é outra coisa, no escritório. Às vezes você chega ali, é uma bagunça, você acha que aquilo ali nunca teve organização. Com um tempinho, você não começa a organizar uma gaveta ali do escritório, a outra gaveta, uma estante, outra coisa, a mesa. Quando você vai ver, depois de um tempo, o escritório está totalmente organizado. Então, a nossa sala de aula é a mesma coisa. Você não vai conseguir organizar aquela turma no primeiro dia de aula. Você tem que saber disso. E aí, aos pouquinhos, você vai conhecendo as dificuldades daquela turma ou do porquê de toda aquela agitação e ter a certeza que essa turma, sim, ela vai conseguir entrar no ritmo de acordo com o passar do tempo e a sua didática profissional. Dica número 3. Vamos organizar. Não é assim que eu falei lá do escritório? Então, nós vamos organizar como? Organiza as fileiras, organiza a temperatura da sala de aula. De repente está muito calor, abra as janelas. Se tiver ar-condicionado, coloque num clima gostoso. Se tiver só ventilador, liga o ventilador, não tem problema. Organiza a sala se você achar melhor em roda, se você achar melhor em fileira, se achar melhor em dupla. Vou dar o meu exemplo. Meu quinto ano ele é super agitado. Como eu sempre falo, eu tenho 2 quintos anos esse ano. Eles são extremamente agitados. O que eu gostei que eu fiz? Porque a gente vai fazer uns testes, né? Eles estão sentando agora em dupla. Então fica dupla para cá, no meio, né, no canto da sala,
no meio e no outro canto. Porque eles conversam, eles continuam conversando entre eles, mas você vai conversando, gente, vocês já não estão em dupla? Vai conversar com a sua dupla. E eles começam a conversar com a dupla. Tem gente que prefere um grupo, tem gente que prefere trio, tem gente que prefere individual. Isso você vai fazendo os testes com a sua sala de aula. Outra coisa que é de super organização, chão limpo, o chão tem que estar extremamente limpo. Olha, tem vezes que eu entro na turma, porque é onde eu trabalho, a escola é integral. Eles entram às 7 horas da manhã, ficam até às 4h30 da tarde, no período da tarde que eu trabalho. E às vezes eu chego lá, como é pós o almoço, eles já brincaram, eles lancharam, eles já almoçaram, no caso, e tá realmente muito sujo o chão. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, pega a vassoura e limpa a sala de aula. Ai, não é serviço seu? Não, mas eu também não quero trabalhar numa sala que o chão esteja sujo. Como que você entra na sua casa, tá tudo sujo, você consegue ficar bem? Um clima gostoso? Não. Então, a primeira coisa é a organização. Eu sei que a gente vai perder, sim, uns 10 minutos da nossa aula, mas esses 10, 15 minutos que você vai perder no começo, você vai produzir depois, porque eles vão estar num ambiente mais fresco, um ambiente que eles vão estar ali entre eles, de acordo com o grupo, e também a limpeza da sala. Se de repente as carteiras estiverem sujas, vamos dar uma limpeza. Gente, vamos limpar a mesa. Não tem problema, gente. O professor, ele é 1001 utilidades e a gente faz mesmo o que tem que ser feito. Dica número 4. Gente, eu acho essa dica muito importante. Inclusive, foi um estudo que nós fizemos esse sábado. Quem acompanha lá na outra rede social, os meus histories, vocês sabem que eu viro e mexo, tenho sábado letivo. E a gente fez uma formação falando sobre isso, sobre como que a gente poderia melhorar, né, essa coisa da violência, inclusive dentro da sala de aula. Uma das coisas que foi discutido ali é para que eles conheçam o regimento escolar, porque eles já são grandes e eles precisam saber que existem regras, existem normas. Só que para isso, nós, enquanto professores, precisamos estudar esse regimento, verificar. Cada escola tem um regimento, que são as regras, né? Escola pública, ele já é um documento mais formal, escola particular tem as outras regras. Então, cada um tem aquele regimento que tem que ser cumprido. E eles têm que saber que eles têm direitos também, como um cidadão. Até eu falei no último vídeo lá sobre a Semana da Pátria, que eles têm que saber que eles são cidadãos, que eles têm direitos e têm deveres. Então, o regimento escolar é exatamente isso, é você mostrar para eles quais os direitos que eles têm, quais os deveres que eles têm. E se eles furarem algum desses deveres, o que pode acontecer? Quais são as punições que podem acontecer? Claro que não é punição, não é essa palavra que a gente usa, né? Mas as sanções que podem acontecer. Se a gente faz alguma coisa errada, contra a lei, a gente não sofre sanções legais? O regimento escolar, ele é exatamente isso, ele é para você mostrar o que o aluno pode e o que não pode fazer. Por exemplo, sabia que o aluno, ele tem direito de reclamar a sua nota? Por exemplo, o professor deu a prova, ele tem ali, dependendo da escola, tá, gente? Tô falando da minha. Então, ele tem direito de reclamar da prova. Agora, tem escola que não aceita boné, então ele não pode usar boné. Não é uma regra, tá ali no regimento. E ele precisa seguir essas regras. Então, faça um dia de debate. Lá na escola ficou mais ou menos combinado assim, que a gente vai formalizar isso, porque tudo é formalizado. Todo bimestre nós vamos fazer leitura do regimento com esses alunos, para que eles exerçam desde pequeno a sua cidadania a partir da sociedade que eles vivem ali, que é dentro da sala de aula e dentro da escola como um todo. Dica número 5, que eu acho mega importante, já até comecei a falar aqui no começo, é importante que nós, professores, conheçamos a história de cada aluno que a gente trabalha. Primeiro mês é difícil, segundo mês é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai conhecendo. E a nossa ideia é permanecer na mesma escola por algum tempo, né? Pelo menos a maioria de nós. E nós vamos viver com esses alunos por um bom tempo, gente, mesmo que seja um ano, é um ano de vida nosso e do aluno. Teve um vídeo até que eu comentei que eu via que meu aluno não estava se integrando, super indisciplinado, violento, provocava os colegas e tudo isso. Aí, o que eu fiz? Essa é uma outra dica que eu vou dar. Chamei esse aluno num canto e perguntei o que estava acontecendo. Chamei na frente de todo mundo? Não. Eu peguei ele separadamente. Essa é a dica número 6, inclusive.
retirei o aluno da sala e perguntei o que estava acontecendo, por que ele estava com toda essa agitação, com essa dificuldade, se era problema comigo, se ele via alguma coisa errada com a minha aula, se ele queria dar alguma sugestão. Quando eu fui descobrir, sabe o que tinha acontecido? A mãe dele tinha largado ele, o irmão e o pai para sair, né, com outra pessoa, né? Foi embora, largou os 2 filhos e o marido, e ele tinha ficado sozinho. Isso já fazia mais de 2 meses que tinha acontecido isso. E eu não sabia. Eu só via que ele estava agitado, que ele não parava, que ele estava violento, tudo isso. E aí quando eu fui descobrir a história era isso. E aí você vai conversar. Gente, o menino mudou da água para o vinho. Hoje ele ajuda na sala, ele pede silêncio, ele presta atenção na aula. Então, assim, mudou. Por quê? Só o fato de eu ter dado essa atenção para ele e ter conversado com ele sobre alguns fatos que a vida nos dá mesmo, né? E aí, claro, gente, tudo isso é feeling. A gente vai sentir como a gente pode fazer isso, né? Porque a gente não pode também invadir a intimidade se o aluno não permitir. Tudo você vai ter que ir sentindo, e isso é coisa nossa, de professores mesmo. A gente percebe até que ponto a gente pode caminhar em direção a ajudar, né, ou não, na vida dessa criança. Eu já me perdi aqui nos números de dicas, né, mas a próxima dica que eu quero passar para vocês é que se você retirou esse aluno da sala, conversou, conheceu, tudo isso, e mesmo assim não resolveu o desafio da agitação e da falta de educação, de repente, que ele está ali com você e com os colegas, lembre sempre do regimento escolar. Mostre para ele que existem leis dentro da escola e que ele tem que ser, sim, respeitado. Respeitadas essas leis. Aí, gente, é como eu digo, né? É complicado, porque foi até uma discussão que nós tivemos, porque eu falo assim, é questão de ameaça ou não é ameaça? Não, porque ele é um cidadão. Ele tem que saber que ele tem esses direitos e esses deveres e que ele não pode ferir os direitos do colega. E quando ele xinga, quando ele briga, quando ele tá qualquer coisa assim, ele tá ferindo o outro colega. Ele tá passando dos limites. E aí lembre, fala pra ele, fala, olha, se fosse com você, se eu começasse a te xingar agora, como que ia ser? Daí ele já começa falando, não, você pode ser preso, você pode... Pois é, e você? É a mesma coisa, você também, você não vai preso porque você é menor? Mas os seus pais podem ir. Então, a mesma coisa que eu não posso fazer com você, você também não pode fazer com a turma. E a gente tem que falar mesmo, a gente tem que ser firme nessa hora. E a próxima dica fala exatamente sobre isso. O adulto da relação somos nós, não é? Quem que é a autoridade dentro da sala de aula, gente? É o professor. E eu não estou dizendo que a gente tem que mandar. Lembra quando nós estudamos? A autoridade, ela é diferente de autoritarismo. Nós somos autoridade como os pais são para eles. A gente ali dentro é uma referência, independente da idade dessa pessoa. Pode ser 18, 19 anos, tá lá no ensino médio, mas nós estamos ali porque a gente se formou. Então a gente está ali para trabalhar com eles e passar o conhecimento para essa pessoa. Sempre você tem que colocar a sua autoridade de professor. Eu já ouvi professor falando assim, quem manda aqui sou eu. Assim você não consegue a autoridade do seu aluno. Tudo são jeitos de falar. Então você tem que mostrar sempre conversando com eles. Nunca grite. Nunca fale alto com seu aluno, porque é pior. Além de você gastar a sua voz, você vai estar perdendo totalmente a sua autoridade. Então, não pode gritar, não pode falar alto, sempre mostrando a sua autoridade com como? Maneiras de falar, sempre sendo o exemplo para esse aluno. Então, por exemplo, se você fala assim, não pode jogar lixo no chão, tem que jogar dentro da lixeira. Aí vamos supor que você aponta seu lápis e deixa a sujeira ali em cima da mesa. E vai embora. Que exemplo que você passou? Aí você vai falar, Lilian, eu esqueci o lixo ali. Não pode, gente. A gente tem que mostrar sempre o exemplo. Na hora, já pega, já leva o lixo, né? Às vezes a gente toma um cafezinho, esquece o copo ali em cima. Isso aí ele já vai olhar. Então, assim, quando você fala para o seu aluno, eu não quero sujeira, não quero que risquem a mesa. E aí o aluno pega você, de repente, fazendo um cálculo em cima da mesa. Como é que funciona? Mesmo que você apague depois. Presta bem atenção nas suas atitudes para você ter essa autoridade com o seu aluno. Como os pais, né? Os pais, às vezes ele fala assim,
Faça o que eu digo e não o que eu faço. Já ouviu isso? Eu tenho certeza que alguém de vocês aqui que está assistindo esse vídeo já ouviu essa frase, né? Gente, e não adianta. O aluno, a criança, né, o filho, quando ele cresce, ele não vai fazer o que o pai disse para ele fazer. E sim vai seguir o exemplo que o pai seguiu. Então, por isso que muitas vezes a gente vê filhos que fazem coisas que você fala, nossa, meu Deus, tal pai, tal filho, é igualzinho. É o exemplo que ele segue. E o seu aluno, como ele tem você como referência, ele vai seguir o teu exemplo. Essa conquista dessa autoridade, além de tudo isso que eu falei, é com muito respeito e muito amor. Como eu disse para vocês, eu já vi professor falando quem manda aqui sou eu já vi professor tacar giz, não no aluno, mas ali atrás. Gente, eu já vi, tá? Eu não estou mentindo. Sabe quando você vai na troca de sala da aula, assim? Então, a hora que eu vou entrar, o professor, olha a professora entrando, e jogou ali o giz. Então é complicado. Aluno, professor, nessa semana a gente estava até numa discussão, professor botando o dedo na cara de aluno por causa de agitação. Como que você vai conseguir esse respeito do aluno, né? Você não consegue. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, eu não tô mentindo, são fatos que estão acontecendo, porque eu estou numa escola em que as crianças estão bastante agitadas. Então, assim, esse professor que botou o dedo na cara de outro ou que jogou o giz, ele jamais vai conseguir o respeito do seu aluno, porque a gente consegue essa autoridade, esse respeito com muito amor e carinho. Então, o aluno, quando ele vê você como alguém que está realmente preocupado com ele, com o aprendizado dele, aos poucos ele vai percebendo. É de um dia para o outro? Não, não é de um dia para o outro. Para vocês terem ideia, eu tô nessa escola desde março que nós começamos as aulas, e agora que nós estamos aqui, eu tô gravando em setembro, a turma está um doce. Mas foram o quê? 2 bimestres de trabalho, pós-período que a gente ficou em casa aí por 2 anos. Então, foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, já pensei em desistir muitas vezes. Mas agora, gente, eu estou indo trabalhar com muito mais tranquilidade, porque o trabalho ele foi feito. Isso é uma coisa que a gente tem que saber, que o trabalho ele é feito a longo prazo. E depois você vai falar assim, mas prof, pelo amor de Deus, 2 bimestres para eu conseguir esse respeito, eu consegui falar, ter domínio da minha sala. Mas pensa comigo, e se o ano que vem você for o professor dele? Não é difícil, não é verdade? A gente está aí na vida, no mundo e trabalhando com esses alunos. Se você ficar na mesma escola, muito provável você pode ser o professor dele o ano que vem. Então a gente tem que pensar neste momento, trabalhar esse momento, porque o ano que vem você já vai daí ter feito todo esse trabalho com ele, e o ano que vem vai ficar muito mais tranquilo, porque ele já vai saber que você respeita e que você trabalha com amor e com carinho. A próxima dica que eu quero passar para vocês, que eu acho super importante, é fazer, gente, um ambiente cooperativo entre os alunos. Como eles ficaram muito tempo em casa, tendo essas aulas remotas, eles perderam essa coisa mesmo de trabalhar em conjunto. Eles querem só eles fazer o trabalho deles, as coisas deles, tudo é meu, tudo. Por quê? Porque eles trabalharam assim durante 2 anos. O quarto da casa dele era só dele, a caneta era só dele, a televisão era só dele, o sofá era só dele e a mesa era só dele. E hoje eles estão num ambiente que é coletivo, que eles têm que dividir tudo, as carteiras, não é? A professora, a televisão, se for assistir algum filme, algum videoaula. Então eles têm que dividir tudo e eles estão sim com essa dificuldade. Então nós precisamos tornar essa sala de aula, esse ambiente, um ambiente muito cooperativo, um ajudando o outro, um pedindo, olha, vai fulano ajudar fulano. Vocês podem perceber que eles não estão querendo mais fazer trabalhinho em duplas e em grupos, eles querem fazer a maioria de forma individual. Isso está acontecendo. E esse é o trabalho que nós temos que fazer, colocá-los em dupla, em grupo, um para ajudar o outro. Um terminou primeiro, vai fulano, ajuda lá seu colega. Vai buscar lá a vassoura para a gente poder dar uma geral aqui na sala. Vamos buscar um pano, vamos limpar. Fazer trabalhos de brincadeiras, de rodas, independente da idade. Você vai adaptar as dinâmicas das brincadeiras à idade que você estiver dando aula. E aí, quando você começa a ter esse ambiente de cooperativismo, você vai sentir, vai perceber que um aluno vai começar a ter empatia pelo outro, que é algo que também tem que ser muito trabalhado.
o aluno ter a empatia para com o seu colega. O que é empatia? É sentir, se colocar no lugar do outro. Então, faça dinâmicas que você coloque, né, o seu aluno no lugar do outro, que um ajude o outro, para poder, quando começar esse ambiente de cooperação, eles poderem já entender e sentir o sentimento do outro. E até você pode combinar com professores de outras salas de aula, de repente, mesclar essas turmas, né? Claro que tudo isso, gente, vocês vão conversar com a coordenação, né? Mesclar turmas para poder conhecer os alunos da outra sala ou até de outras séries, tá? Então isso aí vocês vão combinar entre vocês, os professores. E aí é um ambiente de cooperativismo também entre os colegas de trabalho. Quero ver. Próxima dica, gente, é ter calma e paciência e agir de forma reflexiva quando houver algum desafio, porque vai ter muitos desafios. A gente sabe, nós estamos enfrentando isso. Infelizmente, a gente está perdendo muito o controle da turma, o controle das coisas. Por quê? Porque nós também fomos afetados por esses 2 anos de ensino remoto. Nós também estamos com dificuldade dessa ressocialização. Imagina nossas crianças. Então, a gente precisa primeiro manter a calma, ter tranquilidade e refletir antes de agir em alguma coisa. Sabe aquela dinâmica que a gente faz assim de respirar fundo, contar até 5, pelo menos, se precisar conte até 10 e aí falar. Quando você respira, você vai levar o oxigênio para o seu cérebro e vai conseguir refletir melhor. Para quê? Para que você não tenha problema futuramente e nem, traumatize o aluno. Sim, gente, porque dependendo de uma palavra que você falar, principalmente no ensino médio, você pode fazer um aluno desistir. Então pensa bem, às vezes o aluno já tá ali, vai, não vai, vou desistir, não vou desistir. Chega você e fala uma palavra inadequada, ele para de estudar e vai trabalhar, que é o que está acontecendo muito, porque os professores estão perdendo o controle e tem gente desistindo de estudar. Por quê? Já tá um saco mesmo, o que eu tenho que vir ainda ficar ouvindo esse professor falar porcaria? Né? Então, assim, tem que cuidar das palavras. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso é porque, sim, hoje em dia, se você fala uma palavra mais áspera para algum aluno, você sabe, a gente pode sofrer processos administrativos. Então, nós também temos que cuidar da nossa carreira profissional. E aí você vai falar, mas eu vou ficar doente. Não vai, gente. A gente tem que lembrar, não é que não vai, vamos explicar melhor o negócio aqui. A gente precisa lembrar que nós estamos ali para ajudar aquele aluno. A gente não está ali para mudar o mundo. Nós estamos para auxiliar os alunos no conhecimento escolar, no conhecimento científico, e não para mudar a vida de alguém que já tá. A gente vai mudar, entende? Mas assim, não é de uma hora para outra. Então nós temos que pensar que a gente vai plantar o nosso grãozinho, vai ter um trabalho de formiguinha, mas é o nosso trabalho. E aí a gente vai mudar naquele momento, porque se você perder a calma, ou se você de repente ficar muito agitado e o aluno desistir, pensa, ele vai lembrar de você o resto da vida. E você a mesma coisa. Então você pode ter mudado um futuro ali com meia dúzia de palavras que você falou para ele. Próxima dica, gente, muita interação com esses alunos, muita brincadeira, muita conversa. Mas eu vou dar brincadeira no ensino médio? Vai dar brincadeira no ensino médio, de acordo com o nível que você achar. Você vai sentir o que você vai fazer no momento. Então, busque sempre incentivar essa interação e incentivar a autonomia do seu aluno. Não queira que você jogue os conhecimentos dele, que ele fique ali com aquele conhecimento e tá tudo bem. Não. Ele tá ali, ele vai construir o conhecimento dele através das palavras que você disser, através do que você falar ali na sala de aula. Então, incentive isso dele, essa autonomia. Por quê? Para ele ter a consciência das ações que ele tiver ali em cada momento e ter a consciência que, de acordo com o que ele agir, é o futuro dele mesmo e até da família dele. Por isso que você tem que estar sempre interagindo, sempre conversando e sempre buscando com que ele seja autônomo para perceber que ele pode modificar a sua vida para melhor ou não tão melhor assim. E a última dica do vídeo de hoje é que você precisa saber que você vai precisar sempre estar em alerta.
Porque a indisciplina, a agitação, ela nunca vai acabar. Ela sempre vai estar ali. E aí você tem que estar sempre esperto, prestando atenção nos mínimos detalhes. Às vezes, hoje você deixou o aluno ficar no grupo ali, né, aquela bagunça e tal, porque estava tranquilo, não tinha problema, mas ele vai achar que no outro dia ele vai poder fazer a mesma coisa. Então, sempre fique esperto, mantendo regras, relembrando o regimento escolar, relembrando as regras de convivência, né, através desse regimento, porque eles vão entender um pouco melhor por ser alunos maiores. E aí você tem que sempre ir direcionando, sabe? Assim, quando o filho da gente vai crescendo e fala assim, não, agora ele já sabe tudo. Não é bem assim, você tem que sempre, ó, entortando o pepino, não é assim? Colocando ele, ajeitando, colocando certinho no lugar, porque senão você pode perder todo o trabalho que você fez até então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá seu like, deixa comentário e compartilha com algum professor que esteja com dificuldade. E ó, aqui do lado eu tenho alguns links que vocês podem utilizar de planejamento de aula, de outras dicas para a sala de aula. Então é só clicar e continuar comigo. Beijo, beijo, tchau, tchau.